Bom dia. Yeah. Ai, que bom ter o retorno aqui na sala. Não desfazendo dos irmãos aí em casa, mas realmente falar para pessoas que estão aqui mesmo presencialmente é muito bom. Estamos prontos para louvar o nosso Deus nesta manhã? Amém? Então vamos começar, vamos cantar Deus, Tu és bom. Amém? Amen. Vamos lá. Vamos bater as nossas palmas. Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. Deus, Tu és bom. Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração, Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, Te adoramos, Deus, por quem Tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, Te adoramos, Deus, por quem Tu és. Tu és bom. Amém. Vamos cantar mais uma vez todos juntos. Deus, Tu és bom. Sim, podemos cantar? Aleluia. Vamos lá. Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos o louvam. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração, Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, Te adoramos, Deus, por quem Tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, Te adoramos, Deus, por quem Tu és. Tu és bom. Amém. Agora para cantar bem forte, pode ser? Quero ouvir os irmãos. Vamos cantar. Tu és bom, sempre bom. Tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, Tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, Tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, Tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom. Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, línguas e nações, os povos, línguas e nações, de geração em geração, Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, Te adoramos, Deus, por quem Tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, Te adoramos, Deus, por quem Tu és. Por quem Tu és. Por quem Tu és. Tu és bom. Amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Amém. Amém. Nosso Deus é bom.
Amém. Pela graça dele podemos estar aqui reunidos mais uma vez. E é tão bom, não é? Já tínhamos tantas saudades de poder estar juntos, poder celebrar o nosso Deus juntos. Então podemos virar para a pessoa que está ao nosso lado, com a distância devida, e dizer: o nosso Deus é bom. Agora já me ouço. Amém. Vamos continuar a louvá-lo nesta manhã. Vamos cantar sobre o facto de o amor de Deus nunca falhar e termos experiência disto. Amém? Amém. Nada nos pode separar do amor de Deus. Nada vai separar, mesmo se eu me afastar, o teu amor não falha. Mesmo no meu errar, tua misericórdia vai abundar. O teu amor não falha. Nosso Deus é o mesmo para sempre. Aleluia. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. E se mais encurecer, nada tenho a temer. Tu és o mesmo para sempre.
Acho que os irmãos podem ficar sentados. Sim. Bom dia. Bom dia a toda a igreja. Prazer estarmos juntos e podemos celebrar e louvar a Deus juntos. E hoje é tempo de ceia. É tempo de ir à mesa. Há uma coisa boa que em Jesus nós ganhamos, a liberdade. Podemos estar à mesa. E estar à mesa não há restrições. Não há raças. Não há géneros. Não há nada. Toda a gente é bem-vinda. Por isso que nós, como cristãos, abominamos o racismo, abominamos tudo que é contra a criação. Porque acreditamos em Deus. Amém? Eu queria ler três versículos antes de passarmos à cerimónia. Que está em Lucas 24, versículo 29. É engraçado que na mesa também há lugar para traidores. Nós traímos muitas vezes o Senhor também. Mas também há perdão, há restauração, há pão, há vida. Amém? É por isso que quando eu vejo o meu pecado, mas eu sei que Deus é bom. Yeah. Esta é uma passagem conhecida. Jesus fazia 3 dias. Ele já tinha ressuscitado, já havia rumores. E estes discípulos que iam a caminho de Emaús sabiam da história que tinha acontecido há 3 dias. Ou durante os 3 dias. Eles sabiam. E a certa altura Jesus foi ter com estes discípulos e apareceu. E diz a Bíblia, uma coisa interessante, que Deus fechou o entendimento deles para não reconhecerem ao Senhor. Há coisas na nossa vida que Deus quer mesmo que tu não vejas. E diz a palavra que eles falavam com Jesus e Jesus dizia: o que é que passa com vocês? Então não sabes o que se passou em Jerusalém, aquilo que está a acontecer, aquilo que os fariseus e o sistema religioso fez ao nosso mestre. Mas também temos notícias que as mulheres e os nossos irmãos apóstolos contam-nos de que ele já não está no túmulo. E Jesus começa a falar: então vocês não sabem o que é que os profetas diziam no Velho Testamento acerca daquele que vinha? E ele estava-se a referir a ele próprio. E diz a palavra que Joel deu o Velho Testamento naquela caminhada. Estava a dizer: olha, Jesus estava neste livro. Quando o profeta falou, ele estava ali. Quando Moisés falou, ele estava lá. Vocês não sabem o que é que os profetas diziam sobre aquele que havia de vir, porque eles estavam à espera que Jesus viesse para romper com o sistema da altura. E depois chegamos a este ponto, ao versículo 29. Mas eles convenceram a fica conosco, porque já é tarde, já é quase noite. E Jesus entrou e ficou com eles. E quando eles estavam à mesa, pegou no pão, deu graças a Deus, partiu e dividiu com eles. E foi nessa altura que se lhes abriu o entendimento e o reconheceram. Mas nisto ele desapareceu. Diziam então um para com o outro, versículo 32, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos vinha falar pelo caminho e explicava as Escrituras? Eu queria falar só sobre 2 condições para podermos estar à mesa. A primeira, a palavra de Deus tem que arder no teu coração. Se não ardesse, eles não convidavam para entrar na casa deles. Sim ou não? Se a palavra de Deus não arde no vosso coração, no nosso coração, dificilmente nós convidamos Jesus a reinar na nossa vida. Eles estavam tão entusiasmados a ouvir a palavra e a ser impactados por aquilo que Jesus dizia: não, tu não vais embora, é muito tarde, entra agora na nossa casa. Segunda condição, quando ele entrou, eles não foram mais os anfitriões da casa.
Não foram eles que tinham que fazer aquilo que tinham que fazer, que é o mestre da família, é entregar a comida. Foi Jesus que partilhou. No momento em que o coração nos arde com a palavra, a seguir, nós damos a casa, nós damos o coração. Já não somos nós os mestres da casa, já não somos os mestres da família. Isto está escrito em hebraico, é mesmo esta expressão, anfitrião. E foi Jesus que pagou no pão. E deixa-me dizer que estes discípulos não estiveram na última ceia do Senhor, naquela intimidade. Sabem onde é que eles viram ele a partir o pão? Foi quando foi a multiplicação dos peixes de pão. E viu a maneira como Jesus partiu o pão e agradeceu ao Pai. Porque até ali não havia revelação sobre quem, como se falava e agradecia-se ao Pai, como Jesus o fazia. Minha pergunta, vamos para a mesa. O teu coração arde pela palavra? Não procures o sinal, a visão de Cristo, os sinais, aquilo que nós facilmente vamos atrás. Mas a palavra, o Evangelho, ainda arde hoje. Quando ouvimos o Evangelho, arde o nosso coração. Sempre que eu ouço o Evangelho, apetece todos os dias entregar a vida e dizer: Senhor, perdoa-me. E a seguir, é Ele que dá o pão, que sacia a nossa vida, é Ele que controla a nossa vida, é Ele que abre o pão, Ele é o mestre de cerimónias, é o anfitrião da nossa casa. Se estás nesta condição, tu estás em duas casas. Jesus mora na tua vida, no teu coração, e tu estás na igreja, no corpo, para podermos partilhar o pão. Estamos em sintonia. A mesa não é para ter sinais. A mesa não é para visualizar Cristo tal como Ele é. A mesa é para crer na Sua palavra e vivê-la, pô-la em prática e desejar que Ele fique em casa. Amém? Vamos para 1 Coríntios 11. Coríntios 11. E diz o Senhor, através do seu servo Paulo, Espírito Santo, que é uma pessoa que te ama. Ele ama até o ponto de te convencer da tua condição, de ver sobre a verdade. Ele te ama. Ele é uma pessoa. Ele é Deus. Epigoto, em grego. Deus é o Senhor que te ama. Espírito Santo. E diz assim a palavra: de facto, eu recebi do Senhor aquilo que vos transmiti. Isto é, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Eu ia pedir à Cecília e ao Zé António para entregar os símbolos. E estamos agora no início. Enquanto entregamos os símbolos, reflete na palavra. O grupo de louvor pode cantar. E reflete como é que está a tua vida. Se tens paz dentro do teu coração, se a palavra de Deus arde no teu coração, se és aprovado no secreto. Antes de vir para aqui, a gente tem que ser aprovado no secreto. Amém? Busca a Deus agora. Como é que está o teu coração? Como é que está o amor e o arder dentro do teu coração quando ouves a palavra?
E diz a palavra, ele tomou o pão e deu graças a Deus. Partiu e disse, este é o meu corpo entregue para vosso benefício. Façam isto em memória de mim. Dá graças pelo pão. Pelo corpo foi para teu benefício. Parte o pão e diz, Senhor, obrigado, porque o teu corpo foi oferecido para meu benefício, para a minha redenção. E comeu. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do teu corpo por nós, para nosso benefício. Obrigado, Senhor, porque foste obediente até à morte, até o final. Não desististe no plano do teu Pai, para que hoje nós possamos ter vida, sentido da vida e propósito. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança feita através do meu sangue. E sempre que dele beberem, façam-no em memória de mim. Amém. Obrigado, Senhor, pelo sangue vertido, que foi para a remissão dos nossos pecados, mas melhor ainda, foi para podermos estar face a face na presença do Pai e podemos falar abertamente e livremente na Tua presença, sem filtros, sem símbolos, sem véus, sem nada a impedir. E que todos nós temos este privilégio, esta graça, esta dádiva de podermos falar, de orar, de buscar-te e sentir a Tua presença, tal como aqueles discípulos ardiam no coração quando ouviam a Tua palavra, o pão que vinha do céu, o pão que é do céu e que alimenta a nossa vida e que preenche. Senhor, nós queremos recordar até o resto das nossas vidas, sempre, sempre, até que Tu venhas, para a Tua honra e a Tua glória. Amém. Amém. E amém. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas,
amor incondicional que nunca desiste de nós. Este amor, Senhor, que fez com que Tu entregasses o Teu Filho único, aquilo que tinhas de mais precioso, para que nós pudéssemos ser resgatados, pudéssemos estar novamente na Tua presença em liberdade, para que tenhamos a vida eterna, Senhor. Conforme o Marcos estava a dizer, para que possamos estar face a face contigo novamente, tal como era o Teu plano inicial. Senhor, não há nada, Pai, nada que possa alterar este amor que Tens por nós. Por isso o nosso coração está grato, porque mesmo não merecendo, mesmo tendo pecado contra Ti, Senhor, Tu olhas para nós e vês os Teus filhos, Tu nos chamas pelo nome. E Tens um plano, um propósito para a vida de cada um de nós, Senhor. Nós honramos, nós glorificamos o Teu nome nesta manhã. Rendemos-nos na Tua presença, Senhor. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu és a água que nós precisamos, o pão que nós precisamos para sobreviver, para ter uma vida plena. Tu és tudo para nós, Senhor. Glória ao Teu nome. Enquanto vamos cantar a próxima música e continuando em espírito de adoração, nós vamos também levantar a nossa oferta. Em 2 Coríntios 9, 7 diz: cada um dê conforme julgar bem na sua consciência, e não chorem aquilo que dão, nem deem de má vontade, pois quem dá com alegria agrada a Deus. Deus pode recompensar com abundância todo o bem que fizerem, para terem sempre aquilo de que precisam e poderem fazer bem aos outros. Quando nós ofertamos, nós estamos a atender ao chamado, ao apelo de Deus para a generosidade. E isso deve ser um motivo de grande alegria para nós. É um privilégio poder participar no sustento do corpo com aquilo com que Deus nos abençoou de antemão. E quanto mais nós nos dispomos a ser generosos, mais abençoados nós somos. Eu, pelo menos, tenho essa experiência. Acho que todos aqui podem partilhar do mesmo. Acho que ninguém aqui pode dizer que faltou na sua mesa porque abençoou o corpo, porque ofertou para que a nossa igreja pudesse subsistir. Então, sim, quando nós damos com alegria, sem peso no coração, porque nós estamos a ofertar para o Deus que multiplica. Deus que provém, o Deus que não nos falta com nada, que nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Glória a Deus por isso. Glória ao Teu santo nome, Jesus.
experiência sem fronteiras. Quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me para o lado que é o mais profundo. Chegar a uma fé mais forte, mergulhar na tua presença. Vamos cantar bem alto, tu és meu, tu és meu. Clamamos pelo teu nome nesta manhã, aleluia. E por teu nome vou chamar. Ao lado das ondas vou olhar. Se a maré subir, no teu abraço vou ficar. Pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Tu és meu. Glória ao teu nome. Podemos dar uma salva de palmas ao nosso Deus nesta manhã. Aleluia. Santo e precioso é o teu nome, Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Bom dia, assim está melhor. É tão bom estarmos na casa de Deus. E eu quando estava a entrar estava-me a lembrar daquele versículo que melhor é um dia na tua presença, na tua casa, do que 1000 dias noutro lugar qualquer, não é? E é uma emoção tão grande nós estarmos juntos, olhar, ver-nos assim nos olhos, nos nossos olhinhos, não é? E principalmente estou tão contente porque eu tenho aqui os meus amiguinhos mais novinhos, dos kids, não estava à espera de ver tantos, não é? Eu estou a falar aqui dos mais novos, não é? Que também são a igreja, e é muito bom ver-vos também com os meus olhinhos. E eu hoje queria falar para as nossas crianças, e não esquecendo lá em casa, bom dia aos meus amiguinhos também lá de casa. E se vocês não estão aí no sofá, toca a correr, no sofá ou na cadeira, para vocês estarem atentos àquilo que eu vou dizer, porque aquilo que eu vou dizer é para os kids, é para todos, ok? E eu queria falar, tenho que ser muito rápida, queria-vos perguntar se vocês, no vosso dia-a-dia, já tiveram a oportunidade de fazer alguma coisa em que isso fizesse a diferença na vida de alguém. Todos os dias nós temos a oportunidade, não é? Temos muitas oportunidades de fazer coisas que fazem a diferença, que nós até costumamos dizer, fazem o dia de alguém, não é? Ou então pode não ser de ninguém, pode ser, olha, porque é preciso ser feito e nós fazemos. Uma coisa tão simples como nós apanharmos um papel do chão, fizemos a diferença. Não foi? Estamos a ajudar o nosso planeta. Ou então, também, sem que ninguém nos peça, nós podemos pôr a mesa sem que... E quando a mãe e o pai chegam, a mesa já está posta. É menos uma coisa para eles fazerem. Fizeram o dia, fizeram a diferença para os pais. Não é? Mas às vezes, também, há oportunidades que nós temos, mas que nós olhamos e é tão difícil porque eu sou tão pequeno e é uma coisa mesmo difícil porque só um adulto é que pode fazer. Às vezes vocês não pensam assim?
Às vezes, porque parece tão difícil, tão grande, e então nós desistimos dessa oportunidade de fazer a diferença. Mas às vezes também, coisas tão pequeninas, tão básicas, tão simples, podem fazer uma grande diferença. E eu vou dar um exemplo. Querem ver? Isto está cheio. Eu já ganhei o dia porque vos fiz rir. Apenas com água e sabão. Hã? E vocês riram. Se vocês ainda não tinham sorrido hoje, olha, foi agora. É uma coisa muito simples, água e sabão. E principalmente para os mais pequenos, não é, crianças? Quem é que gosta de bolas e sabão? Bolas de sabão. Não é só os pequenos, ora bem. Muito bem. A Bíblia fala-nos de crianças, de jovens que fizeram a diferença. Viram uma oportunidade, porque Deus deu-lhes essa oportunidade e fizeram a diferença, ainda que fosse muito difícil. E homens e mulheres também. Olha, estou-me a lembrar de Davi. Davi era uma criança, um pastorzinho, lembram-se? E que tinha uma pedra que meteu numa fisga e matou um gigante. Uma simples pedra. Não foi difícil. Porque ele tinha a força de Deus. E depois pensamos num adulto, tipo Moisés, que foi falar, ele tinha a missão, a oportunidade de ir falar com quem é que ele foi falar? Com o faraó do Egito, não é? Para que ele libertasse o povo de Deus. Mas vocês sabem que Moisés tinha uma dificuldade de falar. Mas ele foi. Havia oportunidade e sabem, ele confiou em quem? Ele tinha quem? Deus. Mas ele tinha a oportunidade e fez a diferença, porque depois nós sabemos que foi Moisés que libertou o povo de Deus pelo deserto e para além de muitas histórias depois disso. A questão aqui é que Deus usa pessoas normais como eu e tu. E a turma Kids, os mais pequenos, nós durante muito tempo tivemos a falar que Deus usou crianças, não foi? Deus usou crianças para que Deus deu uma oportunidade para fazer a diferença. Podia não ser na altura, mas foi depois, mais para a frente, mais no futuro. Então, Deus usa, não são pessoas espetaculares e demais e que sabem demais e só adultos. Não, nada disso. Deus usa crianças, Deus usa jovens, adultos e séniores. É para todos. Deus dá a oportunidade de nós fazermos a diferença para todos. Mas hoje eu quero vos falar de um jovem em particular. Este jovem, vamos lá ver se eu consigo, chamava-se Timóteo. Quem é que já ouviu falar de Timóteo? Hã? Vamos ver se ele fica aqui quietinho. Timóteo. Este rapaz, ele era jovem, era novo, ele era muito amigo do apóstolo de Paulo, ok? Eles eram uma boa equipa no espalhar da mensagem da boa nova, do Evangelho, que Jesus tinha vindo à Terra, que morreu por nós e ressuscitou, ok? E eles os dois eram uma boa equipa e iam por todo o mundo espalhar a boa nova. O Timóteo, ele não sabia assim tanto como Paulo, mas
ele tinha uma coisa muito importante. Ele era apaixonado pela mensagem do Evangelho. Era apaixonado por servir os outros e dizer a verdade. E ele tinha Paulo. Paulo era assim uma espécie de pai e Timóteo era uma espécie de filho para Paulo, não é? E Paulo ensinava tudo o que era necessário para que Timóteo fosse um bom servo. Ele não era um jovem qualquer, este Timóteo, porque havia muitas pessoas que, por ele ser tão novo, não é? Achavam que, sabes lá tu da vida, o que é que tu estás para aí a dizer? Sabes lá tu, ainda és tão pequeno, não é? E quantas vezes, crianças, digam-me lá, quantas vezes é que nós ouvimos, vocês, ouvem dos adultos que, tu és tão pequeno, deixa de estar aí. Não, isso não é para a tua idade. Lá em casa, é verdade ou não é o que eu estou a dizer? É verdade, porque eu também quando era pequena ouvia. É verdade que há coisas que não são para as crianças fazer, mas o que toca a nós podermos falar da verdade também é para as crianças. Ok? Deus quis usar a vida de Timóteo, que era um jovem, para poder falar às pessoas sobre a verdade. E eu esqueci-me de colocar aqui o nosso amigo Paulo. Também merece estar aqui. Prontos. Nós achamos muito bonito que Timóteo seja apaixonado por falar a verdade, pelas coisas de Deus. Achamos muito bom que ele tenha Paulo como seu mentor, como seu... Olha como vocês crianças têm os professores da escola dominical, temos os pastores que nos ensinam, não é? Isto é ótimo, mas realmente Timóteo tinha uma grande dificuldade. Era por ser jovem e ninguém o levava a sério. Mas ele não desistia. Ele estava sempre muito atento a tudo o que Paulo fazia, porque ele queria dar o seu melhor. Ok? Sabem, uma característica, uma coisa que Timóteo era muito fiel a Paulo, era muito fiel a Deus. E ele, mesmo nas dificuldades, ele não desistia de fazer aquilo que Deus queria, aquilo que era certo. Mesmo quando Paulo esteve preso, vocês sabem, Paulo esteve muito tempo preso, ele mesmo aí, Timóteo, nunca abandonou Paulo, não é? Porque ele sabia, ele tinha a certeza de que de que ir por todo o mundo e pregar a todos era a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Porque era a oportunidade, porque o Evangelho, ele sabia que o Evangelho transformava as vidas, transforma ainda hoje as nossas vidas. O Evangelho, vocês lembram-se do que é o Evangelho? Martim? O que é? Gui? O Gui sabe também. Não te lembras, Gui? A boa nova. Jesus nasceu e morreu por quê? Por nós. Para quê? Para que nós pudéssemos, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus, voltássemos a ser amigos, a humanidade voltasse a ser amigos de Deus. Ok? E era isso que Timóteo era tão apaixonado por dizer. Ele sabia, olha, ele com certeza ele não conheceu Jesus na terra. Só que ele foi ensinado sobre a palavra de Deus e quem era Deus pela sua mãe e pela sua avó, Lloyd e Eunice. Ele não tinha pai. A Bíblia não fala do pai. Diz só que Timóteo foi ensinado e criado pela sua avó e pelo seu pai. E ele aprendeu quem era Deus. E sabia que havia a promessa do Salvador.
E ele era apaixonado, ele gostava, amava, acreditava nisto. Por isso é que, diante das dificuldades, ele nunca desistiu de dizer a verdade. Era a oportunidade de fazer a diferença na vida de quem passava ao pé dele, não é? E Deus procura, atenção, e Deus procura pessoas normais, como eu, como o Guilherme, como a Mariana, como o Ian, como o Martim, a Ana Clara, também, o Simão e a Nina, desculpa, eu sei o nome dela, como o Alexandre e como qualquer um que está aqui nesta sala, pessoas normais, para pegarmos na oportunidade que Deus nos dá e fazermos a diferença na vida dos outros. Às vezes é muito difícil, mas nós temos Deus connosco, o poder de Deus connosco. Às vezes são coisas simples que nós podemos fazer e que pode ser muito simples aos nossos olhos, mas pode ser tão grande para as outras pessoas. E outra coisa muito importante, Timóteo, quer que seja no tempo difícil, de quando as pessoas diziam que ele era jovem demais, que está caladinho que tu sabes lá o que estás a dizer, mesmo nestes tempos difíceis, ele nunca desistiu de fazer a vontade de Deus. Nunca desistiu de falar o Evangelho. Portanto, Deus também procura que cada um de nós, seja no tempo difícil, seja em tempos mais fáceis, que sejamos sempre leais e fiéis a Ele, porque Ele está connosco, assim como sempre esteve com Timóteo. E depois nós também temos um exemplo. Jesus sempre foi fiel na sua caminhada até à cruz. Ele podia desistir, mas não o fez, porque ele sabia que era a oportunidade de fazer a diferença na vida da humanidade. Não é? Ele podia desistir numa situação tão difícil, mas ele não o fez, tal como Timóteo não o fez. E muitas outras pessoas da Bíblia, que a Bíblia nos fala, podiam desistir. Moisés podia desistir. Não é? Ele tinha dificuldade de falar ao faraó, porque ele podia ser preso, morto, sei lá, mas eles iam na força de Deus. Deus é a nossa força, ok? E eu queria ler um versículo que é em 1 de Timóteo. Em 1 Timóteo, capítulo 4, crianças aí em casa peçam ajuda aos pais. Crianças aqui na sala e pré-adolescentes e PAs. Temos aqui 2 PAs que já não são crianças. E que diz assim, Paulo dava muitos conselhos a Timóteo, muitos conselhos. E incentivava-o, animava Timóteo a não desistir. E nesta parte, Paulo diz assim, olha Timóteo, não deixes que ninguém te despreze por te ser jovem. Mas, para aqueles que creem, acreditam, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Não disse, desculpa, versículo 12. Desculpem. E depois vamos ler também o 13. Enquanto tu esperas a minha chegada, dedica-te à leitura em público das Escrituras Sagradas e pregação do Evangelho e ao ensino cristão. 14. Não te descuides do dom que tu tens, que Deus te deu, quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbíteros puseram as mãos sobre a tua cabeça para te dedicar ao serviço ao Senhor. Ok? Deus também nos capacita com dons que são para usar, não para guardar, mas para usar para os outros. E as crianças também têm talentos e dons. Os jovens têm talentos e dons. Os adultos têm talentos e dons. Os nossos irmãos sénior têm talentos e dons. Não é cedo demais para falar o Evangelho. E também não é tarde demais para falarmos o Evangelho e fazermos a diferença na vida dos outros. Amém? E era isto que eu queria deixar para vocês.
Uma coisinha simples. Sendo pequeninos, pré-adolescentes, vocês podem fazer a diferença na vida de qualquer um. Não se esqueçam, vocês são preciosos aos olhos de Deus. Amém? Bom dia. Paz do Senhor a todos os irmãos. Obrigado, Esther, por esta lição. Acho que foi uma lição boa para todos nós, né? E graças a Deus por podermos estar juntos, né? Tão bom ver tantas caras que já não víamos há algum tempo. É bom matar saudades. A mim apetece-me abraçar-vos um a um, né? Mas fica aqui um abraço sentido à distância. Para cada um, para todos. Podem sentar. Só porque os irmãos já pensavam que havia um helicóptero aqui a sobrevoar, mas não era um helicóptero, era a ventoinha. Não perceberam? Vamos abrir as nossas Bíblias nesta manhã, mas antes tenho alguns anúncios. Eu já queria passar a palavra, estou tão entusiasmado com a palavra, queria já passar a palavra, mas vamos fazer alguns anúncios importantes para a nossa vida como igreja. Em primeiro lugar, queria dizer que estamos sempre disponíveis para receber quaisquer comentários, para receber quaisquer contactos. Os nossos contactos estão aí na transmissão. E os que estão aqui podem contactar-nos face a face, né? E podem falar connosco. Vai ser bom depois do culto a gente pôr a conversa em dia, né? Nós abrimos a porta mais tarde para não nos concentrarmos muito tempo aqui dentro, assim de forma muito desorganizada. Mas depois da celebração, vamos lá para fora, vamos conversar lá fora. Tem ali do outro lado da rua bastante espaço. E vamos matar as saudades, está bem? E vamos falar e comentar e partilhar a nossa vida, está bem? Eu queria dizer que no dia 10, sexta-feira, temos a noite de louvor e oração. Vai ser conduzida pelos jovens, ok? Pelos jovens. Eles estão a preparar e vamos vir na expectativa. Vai ser presencial com lotação limitada. Portanto, vai haver inscrições também. E também vai estar online para quem quiser assistir online, mas eu encorajava os irmãos a inscreverem-se e a estarem aqui. Não esquecer na segunda-feira seguinte, da manhã às 8, o encontro de cooperadores, Assembleia Geral, ok? Creio que, se Deus quiser, vai acontecer, né? Vai acontecer às 20h30, portanto todos os cooperadores, todos os que servem na igreja e os membros da igreja estão convocados para estar. E também um anúncio muito importante que os irmãos já sabem e já responderam, com muita convicção, que é a recolha de alimentos que nós estamos a fazer, né? Estamos a fazer uma recolha de alimentos para podermos ajudar mais, né? Aquilo que o Banco Alimentar neste momento está a ter muita dificuldade em responder a um aumento enorme de pedidos que estão a ter. Portanto, nós estamos a orientar, né? Não vamos ficar à espera, e nós também temos tido muitos mais pedidos, portanto precisamos de ajudar, e os irmãos já trouxeram ali muitos alimentos. Graças a Deus temos uma igreja solidária que se mobiliza, graças a Deus, amém? Louvado seja Deus por isso. Uma coisa muito importante é que vamos ter retiro de adolescentes, ok? Retiro de adolescentes, já estão todos a fazer contas de cabeça como é que isso vai acontecer. Vai o CBE, que é o retiro que normalmente nós vamos, eles vão fazer uma semana de retiro não presencial. Vai haver algumas atividades online. Eu vou ser o orador, portanto vou estar também envolvido. E vamos estar também aqui nós, os adolescentes aqui do CRC Gaia,
Vamos estar aqui reunidos para fazer não só coisas online, mas coisas presenciais também, com todos os cuidados e todas as precauções, como aliás já tivemos aqui na reunião, no encontro de adolescentes, que foi uma bênção e todos estávamos muito felizes por nos podermos ver presencialmente depois de muitos meses. E também vamos fazer atividades ao ar livre e tudo isso. Portanto, falem connosco. O CBE já lançou as inscrições, mas eu pedia que ninguém se inscrevesse sem falar connosco, ok? Sem falar comigo, falem comigo, porque há algumas coisas importantes antes de se inscreverem, ok? Pais, adolescentes, vai haver um custo, é um custo para cobrir refeições e etc. Vai ser um custo reduzido, o máximo possível. Portanto, preparem já o vosso entusiasmo, comecem já a ficar na expectativa, porque vai ser um tempo muito bom e vamos todos crescer, acredito eu. E por último, não esquecer as inscrições para as celebrações presenciais. Todos os que estão aqui já sabem, não é? Já se inscreveram, já estão aqui. Aqueles que estão em casa, eu pedia que se inscrevessem, irmãos. Não vamos ter medo, ok? Os irmãos aqui estão bem, sentem-se seguros, toda a gente está segura, ok? São as distâncias todas guardadas, está tudo salvaguardado, está tudo de máscara, tudo com todo o cuidado. Portanto, irmãos que estão em casa, não sejam tímidos, venham cá dar um alô, venham cá dizer olá, venham cá dar um abraço com a distância social, mas olhos nos olhos, sem ecrã, ok? Não fiquem a pensar, mas e outros que se podem inscrever? Inscreva-se, irmão. Inscreva-se e deixe que a gente compõe depois a coisa. E se não houver mais lugares, nós estamos a nossa intenção é aqueles que vêm numa semana podem dar lugar a outros, mas aqueles que vieram agora, inscrevam-se também se quiserem vir, ok? E depois, se houver gente a mais e gente que não tenha vindo nesta semana e quer vir na outra, a gente orienta e confirma tudo, está bem? Portanto, inscrevam-se, irmãos, e vamos aproveitar enquanto podemos, ok? Não sabemos o dia da manhã, os tempos são incertos, mas enquanto podemos e enquanto temos essa possibilidade, vamos estar juntos, amém? É uma bênção, não é? É diferente. Os irmãos podem falar aqui alto. Sim, à norte, à CRC Gaia. Muito bem. Agora sim, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, na carta aos Hebreus. Nós vamos continuar e já ouvimos tanta coisa boa hoje. Eu sinto que já não há assim muito mais a dizer, mas há, porque a palavra de Deus tem sempre muito mais para mastigar, mas eu também não quero cansar muito os irmãos, nem quero tomar muito tempo. E vamos abrir em Hebreus 11 e vamos continuar a falar daqueles personagens que o autor aos Hebreus não teve tempo para falar. Ele não teve tempo para escrever, ele não queria fazer um testamento, né? Queria fazer só uma carta. Então ele fez uma lista de pessoas que são bons modelos de fé, bons entre aspas, não é? Porque bom só há um que é Jesus, não é? Bom, só há um que é Jesus. Mas ele fez uma lista de modelos de fé que são modelos que temos de ter em conta da palavra de Deus. E depois, no fim dessa lista, ele disse, falta-me o tempo, e disse isso no versículo, se já tem aberto em Hebreus 11, e disse isso no versículo 32, ele disse assim, que mais direi eu? Não me chegaria ao tempo para vos falar de homens como Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, David, Samuel e os profetas. Não lhes chegava ao tempo, mas a nós chega-nos e vamos falar de cada um destes homens. E já falamos de Gideão da última vez. Desta vez vamos falar de Baraque, que é o nome seguinte. É o nome seguinte. E a história de Baraque está no livro de Juízes também. Nós já passamos aqui em revista desde Gênesis, passamos por muitos nomes importantes na história de Israel, Gênesis até Moisés, depois lemos Êxodo também, passamos por Josué e agora estamos em Juízes, estamos a correr os livros todos da Bíblia. É uma viagem, é uma aventura, não é? É uma viagem cheia de emoções. Juízes 4 é onde está a história de Baraque. E não é só a história de Baraque.
É a história de Baraque e de uma mulher que se chamava Débora. Ok? É um pouco estranho, na realidade, o autor aos Hebreus falar de Baraque e não falar de Débora. Não ficamos a perceber muito bem porque é que ele não falou de Débora, que de facto era a líder de Israel naquele tempo, era a mulher que estava a ocupar a posição de juiz, de líder. Mas o autor aos Hebreus escolheu falar de Baraque e a história de Baraque aponta-nos para Débora também e, acima de tudo, aponta-nos para Cristo. E nós vamos ver como. Juízes 4, podemos ler Juízes 4, já todos abriram. Os kids também já abriram as Bíblias. Ainda têm as Bíblias abertas. De Timóteo para Baraque. É uma viagem grande. Juízes 4. Diz assim. Todos abriram? Após a morte de Ehud, o povo de Israel desagradou novamente ao Senhor. E o Senhor entregou-os a Jabim, rei de Açor, cidade cananeia. O comandante das suas tropas chamava-se Sísera, que morava em Aroshete Goim. Jabim tinha 900 carros de ferro. E ele oprimiu o povo de Israel com crueldade e violência durante 20 anos. Então clamaram ao Senhor, pedindo auxílio. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa e era naquela altura juiz dos israelitas. Costumava sentar-se debaixo de uma certa palmeira entre Ramá e Betel, nas colinas de Efraim, e o povo de Israel deslocava-se ali para lhe apresentar as suas questões a julgamento. Certo dia, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, em Neftali, e disse-lhe: O Senhor, Deus de Israel, ordena-te o seguinte: leva 3.000 soldados das tribos de Neftali e Zebulão e vai ao monte Tabor. E eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, venha combater contra ti junto à corrente de Quixon. Embora ele possua carros e soldados, hei de dar-te a vitória. Então Baraque respondeu: Se vieres comigo, eu vou. Mas se não vieres, não vou. Débora replicou: Está bem, irei contigo, mas a glória da vitória na jornada que vais empreender não será para ti, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E assim Débora partiu com Baraque em direção a Quedes. Baraque convocou as tribos de Zebulão e Naftali para irem a Quedes e reuniu 10.000 homens. Débora ia com ele. Entretanto, Éber, o quenita, armara as suas tendas próximo de Quedes, junto ao carvalhal de Sanaim. Separara-se dos outros quenitas, descendentes de Obab. Quando Sísera soube que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte Tabor, reuniu os seus 900 carros de ferro e os seus homens e enviou-os de Aroshete Goim para a torrente de Quixon. Então Débora ordenou a Baraque: Coragem, o Senhor vai à tua frente e vai dar-te a vitória contra Sísera. Baraque desceu do monte Tabor com os seus 10.000 homens. Quando Baraque atacou com o seu exército, o Senhor semeou a confusão entre os homens e carros de Sísera. Este desceu do seu carro e pôs-se em fuga a pé. Baraque perseguiu os carros e o exército até Aroshete Goim, e os homens de Sísera foram mortos à espada. Nenhum escapou. Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o quenita, porque o rei Jabim de Açor fizera a paz com a família de Éber. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: Entre, Senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Sísera entrou e ela escondeu debaixo de uma manta. Então ele pediu-lhe: Por favor, dá-me água para beber. Tenho sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e escondeu-o novamente. Ele pediu-lhe ainda: Fica à porta da tenda, se te virem perguntar, e se te virem perguntar se há alguém aqui, responde que não. Sísera estava tão cansado que adormeceu profundamente. Então Jael, mulher de Éber, pegou num martelo e num prego de tenda, aproximou-se dele sem ruído e matou, espetando-lhe o prego na testa, atravessando-lhe até ao chão. Quando Baraque chegou em busca de Sísera, Jael veio ao seu encontro e disse-lhe: Venha cá, vou mostrar-lhe o homem que procura. Ao entrar na sua tenda, ele deparou com Sísera por terra, morto com um prego espetado na cabeça. Naquele dia, Deus deu aos israelitas a vitória sobre Jabim, o rei cananeu. Os israelitas redobraram os ataques contra Jabim, rei de Canaã, até que acabaram por destruí-lo. Até aqui, uma história muito interessante. Já falamos um pouco dos cananitas e o povo de Israel teve sempre que conviver com estes povos.
porque eles não seguiram direito as ordens de Deus. Deus tinha falado de expulsar estes povos, exterminar estes povos, porque Deus queria dar a terra ao povo de Israel, mas eles não seguiram à risca as ordens de Deus. Isto parece muito violento, e é violento. Deus, ele quis trazer juízo sobre a vida destes povos, porque estes povos tinham práticas abomináveis que Deus detestava. Por exemplo, eles adoravam um Deus que é conhecido por Baal, tinha outros nomes, um Deus que nos tempos que era um Deus da fertilidade, era um Deus que se acreditava que ordenava os ciclos de colheitas e sementeiras. Então os povos daquela terra acreditavam que era Baal que lhes dava as colheitas, e quando as coisas ficavam difíceis em termos de colheitas, o que eles faziam era sacrificar os seus filhos, matar os seus filhos, os seus primogénitos, para agradar a Baal e para Baal lançar chuva e lançar a prosperidade nas colheitas dos povos. Além disso, Baal tinha uma amante, o deus Baal tinha uma amante que se chamava Ashera, e essa deusa era uma deusa muito associada à sexualidade. E o que faziam nos templos era o que se chamava prostituição ritual. Ou seja, havia prostituição das sacerdotisas com os sacerdotes, e havia rituais de... pronto, os irmãos já perceberam, eu não vou desenvolver mais. E então estas práticas eram práticas que Deus abominava, e Ele deu tempo a estes povos para se arrependerem. Eles não se arrependeram, e Deus trouxe o seu juízo através do povo de Israel. E as nossas ações têm consequências. Isto para nós, nos tempos que nós vivemos, é chocante, porque nós achamos que Deus tem que ser um Deus docinho e bananinha, que está sempre bem com tudo. Mas Deus não está bem com tudo, e Deus traz juízo quando não há arrependimento. E essa é uma realidade que nos choca nos dias de hoje. Nós convivemos muito mal com a ideia de juízo, com a ideia de punição, de castigo. Convivemos muito mal com isso. Mas Deus não é obrigado a conformar-se com aquilo que nós convivemos bem. Certo? Portanto, esta é a realidade. E Deus quis usar o povo de Israel para executar o seu juízo. O povo de Israel não fez aquilo que Deus tinha dito, e por isso teve que conviver com estes povos e ser oprimido por estes povos, muitas vezes, por muitos reis diferentes, muitas cidades diferentes ali em Canaã. Jabim e este rei da cidade de Assor eram um deles. E naqueles dias, Débora era líder de Israel, uma mulher líder de Israel. Só isto é revolucionário na Bíblia, não é? Ter uma mulher a liderar uma civilização, a liderar um povo naqueles dias, era qualquer coisa de extraordinário. Mas Débora era juíza e profetisa em Israel, e ela julgava os assuntos do povo. E Deus chamou Débora para ser líder. Não é? Muito interessante isto, é muito interessante a posição que uma mulher estava a ocupar na nação de Israel. E foi Débora que chamou este homem, Baraque, com ordens do Senhor. Foi Débora que lhe transmitiu as ordens do Senhor para que ele comandasse os exércitos na vitória contra aquele rei, que tinha exércitos que estavam a ser comandados pelo general Císera. Císera, que tinha à sua disposição 900 carros. Era um poderio militar fora de série. Okay? Era muito poderio. Mas Deus garantiu, e está aqui no versículo 5 a 7, desculpem. No versículo 7, que Deus diz: embora ele possua carros e soldados, hei de dar-te a vitória. Foi esta a promessa de Deus para Baraque. Então, temos que aprender aqui com esta história. O que é que podemos aprender com esta história? O que é que podemos aprender com Baraque, com aquilo que ele fez? Eu tenho 3 coisas e vou passar por elas, não vou gastar demasiado tempo, mas temos 3 coisas. Uma coisa que Baraque fez mal. Uma coisa que Baraque fez mal, outra coisa que ele fez bem, e outra coisa que não tem a ver com Baraque. Mas vemos nesta história. E então vamos à primeira. Uma coisa que Baraque fez mal. Uma coisa que Baraque fez mal. E que nos ensina a nós como é que se caminha no caminho da fé através de alguma coisa que foi mal feita por Baraque.
Baraque era um homem experiente, era um homem habituado às guerras, habituado às batalhas. Porquê é que Baraque não quis ir sem Débora? Porquê é que Baraque não quis ir sem Débora? Temos aqui, no versículo 8, Baraque respondeu: se vieres comigo eu vou, mas se não vieres não vou. E a resposta de Débora é muito interessante. Isto até podia parecer, bem, Baraque, ele queria ter uma profetisa ao lado. Dá sempre jeito ter uma profetisa ao lado, não é? Dá sempre jeito. Assim temos uma linha direta com o Senhor. Temos assim uma profetisa que nos acompanha e que nos diz logo aquilo que Deus quer dizer. Mas a resposta de Débora mostra-nos que Baraque foi ao lado. Foi ao lado. Débora replicou: está bem, eu vou contigo, mas a glória da vitória na jornada que vais empreender não será para ti, mas o Senhor entregará Císara nas mãos de uma mulher. E para um comandante de um exército, para um homem, isto é sempre um bocado assim, mas naquele tempo, para um comandante do exército, a glória da vitória ser de uma mulher em vez dele, era uma humilhação. Era uma humilhação. E Débora dá-lhe esta resposta e percebemos claramente que Débora tinha a noção de que Baraque tinha de ir. Era para ele ir, não era para estar à espera que a líder o levasse ao colo. Não é? Baraque teve provavelmente alguma insegurança. Ele não ia se Débora não fosse com ele, mas Deus tinha-lhe dito para ele ir. Deus tinha-lhe dito para ele ir. E não vemos que ele se tenha importado muito em não ter os louros da vitória. Não vemos que ele se tenha importado muito. O que ele queria era que Débora fosse com ele. E o que é que isto nos ensina? O que é que isto nos diz? Esta atitude de Baraque e esta resposta de Débora. Diz-nos que Baraque, ele não tinha segurança suficiente para ir sozinho. Não tinha segurança suficiente. Não tinha segurança em Deus suficiente que Deus ia cumprir a promessa que lhe tinha feito. E ele quis que a líder dele o levasse um bocadinho ao colinho. Né? Não é bom. Há aqui algumas palavras que é importante desmistificar, que são muito usadas hoje e que não são boas. Não são boas ideias. Uma dessas palavras que nós usamos muito é autonomia. Nós podemos dizer Baraque devia ter sido autónomo. Mas autonomia não é uma boa palavra. Sabem o que quer dizer autonomia? Autonomia quer dizer fazer as próprias regras. E nós não queremos fazer as nossas próprias regras. Esta palavra não é boa no reino de Deus. Porque no reino de Deus temos um Deus que nos diz o que fazer, que nos diz... temos um Deus que tem uma palavra. E essa palavra fala-nos do caráter de Deus. E através do caráter de Deus nós entendemos qual é a vontade de Deus. E Deus tem uma vontade. Não é para nós inventarmos as nossas regras e sermos autónomos. Essa palavra não é boa. Outra palavra que não é boa é independência. Às vezes podíamos dizer, Baraque podia ter sido independente. Mas no reino de Deus, independência não é bom também. Não é? Deus, Ele não nos quer ser independentes. A agir pela nossa própria cabeça. Deus não nos quer a ser cavaleiros solitários, que fazem tudo sozinho e são independentes. Não, Deus quer-nos dependentes uns dos outros e dependentes dEle. Mas uma dependência saudável. Uma boa palavra para dizermos aquilo que Baraque devia ter sido, creio eu, é proatividade. É uma palavra moderna, né? E que não encontramos na Bíblia. Mas eu creio que é uma palavra que descreve bem aquilo que Débora esperava de Baraque. O que é que quer dizer proatividade? Proatividade é qualidade de quem toma a iniciativa. De quem toma a iniciativa. De quem não fica à espera que outros o levem ao colo. Mas toma a iniciativa. Há uma tensão aqui entre ser proativo e não ser autónomo. Né? Há uma tensão. Né? Nós sabemos que Deus nos chama, não é para os outros andarem sempre connosco ao colo. Mas também sabemos que Deus não nos chama para sermos cavaleiros solitários e fazermos tudo sem dar cavaco a ninguém.
Há uma tensão aqui. E às vezes quando se fala de ser proativo e tomar iniciativa, há mentes que ouvem assim: faz o que quiseres e não deixes cavaco a ninguém. Não é? Uma pessoa diz: não estejas sempre à espera que os outros façam por ti. Faz. E há quem ouça assim: é para eu fazer o que eu quiser sem dar cavaco a ninguém. Mas não é essa a ideia. Não é essa a ideia de proatividade na Bíblia. Não é? Está na altura de sermos proativos, de tomarmos a iniciativa, mas em submissão uns aos outros. Em submissão uns aos outros. Partilhando a vida uns com os outros. Não é? Se eu vejo um papel no chão, porque é que eu tenho que ficar à espera que seja alguém a dizer-me para apanhar o papel? Porque é que eu não posso apanhar eu o papel? Preciso de um anjo do céu que me venha dizer: apanha o papel. E quem diz apanhar o papel, diz outras coisas. Não é? Se eu vejo alguma coisa suja, preciso que me digam: olha, vai limpar. Não é? Não. Eu sei que é preciso fazer, então faço. Não é? Isso não impede que nós prestemos contas. Aliás, as duas coisas devem andar de mão dada. Não é? Sermos proativos e partilharmos a vida e prestarmos contas e estarmos em submissão uns aos outros. Baraque, a ideia de Débora para Baraque e de Deus para Baraque, não é que ele fosse sem dar cavaco a ninguém. Era que ele fosse seguindo as ordens, mas fosse e fizesse aquilo que tinha que fazer. E porque ele não fez, foi uma mulher a ficar com o crédito. A ficar com o crédito. E Baraque reagiu bem. Não é? Então é uma questão interessante, é uma coisa interessante. Não é a ideia de Deus que nós sejamos sempre dependentes, que nós sejamos sempre, que nós estejamos sempre à espera que outros venham connosco, que outros nos levem ao colo. Não é essa a ideia de Deus, que outros nos levem ao colo, mas enquanto nós precisamos que nos levem ao colo, então temos de saber depois conviver com a realidade de não sermos nós a fazer. Dos créditos não serem para nós. Não é? E Baraque soube conviver com isso. Baraque soube conviver com isso. E é bom. E é uma coisa que Baraque fez bem. Não é? Uma coisa que Baraque fez bem foi, embora ele tivesse sido, digamos, castigado ou humilhado por não ter tido a iniciativa suficiente para fazer aquilo sozinho, que tinha de fazer, não é? Ele não ficou amargurado por ter que depois abdicar dos louros da vitória, dos créditos da vitória. Mas fez tudo com excelência. Sem ter o protagonismo, mas fez. E isso também é muito interessante. É outra coisa que Baraque... Isso é uma coisa que Baraque fez bem. Não é? E isso também é outra coisa que devemos aprender. E diz que ele fez tudo muito bem. A partir do versículo 10, ele convocou as tribos, reuniu 10.000 homens, pensou em tudo. Pensou em tudo. E depois, na altura da batalha, diz que Deus semeou a confusão entre os homens e carros de Sísera, e Sísera teve que fugir a pé, e Baraque só teve que preparar tudo, ele teve que pôr ali as coisas a jeito para Deus fazer aquilo que ele ia fazer. E esse é o nosso chamado também. Nós não temos que vencer as batalhas. Nós temos é que nos pôr a jeito para Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer e dar-nos a vitória no tempo certo que Ele tem que dar. Quando Ele der. Não é? Se Ele der. Porque há coisas que nós aqui, há coisas contra as quais nós aqui, neste mundo aqui, não vamos ter vitória, mas temos vitória na eternidade. E isso é garantido. Isso é garantido. E isto, se calhar, na cabeça de algumas pessoas não entra muito bem, mas é realidade. É realidade. Se nós tivéssemos vitória em tudo, nunca ninguém morria neste mundo. Nunca nenhum crente morria. Tínhamos sempre vitória. Mas aqui, às vezes, não temos vitória. Sabemos é que a nossa vitória está garantida na eternidade. Não é? E essa ninguém nos pode tirar. Mas também temos muitas vitórias aqui. E Deus, Ele quer-nos levar até ao lugar onde Ele nos vai dar a vitória. E nós temos de ter essa iniciativa, temos de ter essa proatividade, não podemos ficar à espera que sejam outros a empurrar-nos sempre para todo lado. Temos que nós dispor-nos a fazer a vontade de Deus. Mas quando nós não fazemos isso, quando nós ainda estamos demasiado
demasiado inseguros em Deus e precisamos que outros nos levem ao colinho, então aí, pelo menos, não vamos ficar amargurados por não sermos nós a ficar com o reconhecimento depois. Não é? E essa foi a situação de Baraque. Ele podia ter pensado, bem, não sou eu que vou receber o protagonismo, portanto, vou fazer isto de qualquer maneira. Não quero saber. Se vai ser uma mulher a ficar com o protagonismo que era para mim, então eu vou fazer de qualquer maneira. Mas Baraque não teve esta atitude. Não é? Ele fez tudo com excelência, com rigor, com método. E depois, porque ele se pôs a jeito e pôs o povo a jeito, ele cumpriu a sua promessa e deu-lhes a vitória. Era bom pensarmos na nossa vida. Não é? Era bom pensarmos como é que nós estamos. Fazer aqui esta pausa agora. Como é que nós estamos? Já temos segurança em Deus que Ele nos vai capacitar a fazer o que Ele nos manda fazer? Ou estamos sempre à espera que outros nos empurrem e nos levem ao colinho? Já temos essa segurança? É bom que a gente desenvolva essa segurança. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Não é? Se já somos experientes como Baraque, se já temos experiência em batalhas como Baraque, então é esperado que nós sejamos proativos e não estejamos sempre à espera que os outros nos empurrem. Qual é a nossa situação? Como é que nós estamos? Já percebemos que Deus nos manda, então é para ir, não é para estar à espera que nos empurrem ou que o próprio Deus nos empurre. E se ainda estamos em tempo, se ainda não temos essa segurança, deixamos-nos humilhar depois e ser outros a receber o reconhecimento por aquilo que até fomos nós que fizemos? Porque isso é também crescimento. É também crescimento. Sabem, é muito humano gostar de protagonismo, gostar dos holofotes. Toda a gente gosta dos holofotes, ou quase todos. Há pessoas que gostam, mas sentem-se com pouca coragem para ir para os holofotes, mas toda a gente gosta. Não é? E depois também não gostamos nada de perder o protagonismo que era nosso. Não gostamos nada que agradeçam a outros por aquilo que nós fizemos. Pois não? E que se esqueçam de nos agradecer a nós. E depois vem aquela mágoa, aquela amargura e aquele orgulho porque não nos reconheceram. Não é? E ficamos retraídos e zangados. E há muita gente que fica refém do seu orgulho e da sua mágoa e das suas amarguras. E depois há sempre amargurazinhas aqui e ali, por tudo e por nada. Sempre amargurazinhas aqui e ali. Não é? O exemplo de Baraque no caminho da fé é importante. O caminho da fé é um caminho de humildade. É um caminho de humildade. Em alguma medida, todos nós precisamos sempre de uns empurrõezinhos. Todos nós. Não é? Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós é perfeitamente proativo. Todos nós precisam assim de uns empurrõezinhos. Mas espera-se que a gente cresça. E que nos estejamos sempre na mesma. Espera-se isso. Não é? Em Deus, espera-se isso. E olha, Jesus foi o maior exemplo de abnegação e o maior exemplo de humildade que temos. Não é? Jesus, ele entregou o protagonismo todo. Ele deixou a glória que tinha para vir cá, a este mundo. E viver como homem. E morrer como o pior criminoso de todos. Portanto, em Jesus temos o maior exemplo de humildade que podemos ter. Mas ele foi assim, mas ele depois recebeu a honra que lhe era devida depois de se ter humilhado. Não é? Depois de se ter humilhado. E isso é também a beleza do Evangelho. É que quem se humilha será exaltado. Não é? Quem se humilhar será exaltado. E agora falta-nos uma coisa só. Uma coisa que não tem a ver com Baraque. Porque nós vemos aqui, muito interessante, que Baraque, ele, de alguma forma, ele dependeu de uma mulher. Que era a sua líder espiritual. E que tinha autoridade sobre ele. E ele conviveu bem com isso também. Outro exemplo de humildade. Não é? Naquele tempo, irmãos, ainda agora é. Porque nós homens, há aqui aquele orgulho, não é?
de homem, de macho, que não gosta muito ou não gosta nada de receber assim ordens de uma mulher. Não é? E depois a coisa mexe aqui, não é? Não sei se calhar sou só eu. Se calhar sou só eu. Mas Baraque, ele submeteu-se e seguiu a liderança de uma mulher. E isto ensina-nos que o caminho da fé faz também independentemente do sexo. Não é? Homens e mulheres. Aliás, na Bíblia lemos que não há homem ou mulher, escravo ou livre, civilizado ou inculto. Todos são um em Cristo Jesus. Está em Gálatas 3:28. Então, em Cristo, há chamado para servir e para liderar, tanto na vida de homens como na vida de mulheres. E isto é muito interessante ver na história de Débora, não é? Como Deus chamou uma mulher. E eu então falo agora para as mulheres. Débora, como é que é? Não é? Que mulheres é que têm chamado de Deus para servir e para liderar? Todos temos chamado para liderar alguma coisa. Todos. Nem todos vamos ser líderes de um povo, ou líderes de um ministério, ou líderes de uma igreja, ou líderes seja do que for. Mas todos temos chamado para liderar. Nem que seja a nossa casa, nem que seja os nossos filhos. Não é? Nem que sejam outros que Deus coloca à nossa volta e que dependem de nós. E eu gostava, e está aqui em Juízes, no capítulo 5, se virarem um bocadinho a página, quem tiver Bíblia eletrónica, fazer um scrollzinho para baixo. Juízes 5, no versículo 7, diz o seguinte, sobre Débora. Não havia chefes em Israel. Não havia. Até que apareceste, Débora. Até que surgiste em Israel como mãe do povo. E a igreja, nós, no caminho da fé, nós precisamos de mulheres que ouçam o chamado de Deus e que assumam a liderança que Deus tem para elas. E eu gostava de falar de alguns modelos de fé, honrar alguns modelos de fé que temos aqui na nossa casa, mulheres que também são mães e que não são, hoje não é dia da mulher, né? Mas são mulheres que também são mães e que devem ser honradas. E eu gostava de falar de 4 mulheres daqui, ok? Rapidamente. E obrigado pela música ambiente, é sempre bom. Uma mulher que é preciso uma ajudinha. Gostava de falar de uma mulher que aqui também é mãe de muitas. Gostava de falar da Lai Jesus. Lai, estás aí? Gostava de falar da nossa profetisa aqui da igreja e teóloga também. Temos uma mãe de família que é a Lai, com duas filhas, né? E um marido e uma família que são modelos para nós, que é um modelo de fé para nós. E quem é que aqui tem beneficiado da liderança e do ministério da Lai? Amém? Estamos todos com saudades de ouvir a Lai aqui a pregar, não estamos? Amém? Querem dizer? Sim. Então, é uma Débora que nós temos no nosso meio e que é um modelo para nós, todos, e principalmente para as mulheres. Não é? Gostava de falar também da Esther, não é? A nossa evangelista, mãe de muitas crianças, não é? Muitas crianças que têm dado muito fruto e que agora também começam elas próprias a ser mães e pais de outros. Não é? Líder de um pequeno grupo, líder do Ministério dos Kids e mulher responsável, mulher zelosa, mulher que é um exemplo para nós. Amém? Amém? E é uma honra e um privilégio servir com a Esther. Obrigado, Esther. Então, ela é uma Débora, né? Cujo exemplo devemos seguir. Queria falar também da Rita, né? Uma Débora mais jovem, amém? Mas que é um exemplo, amém? Um exemplo para os jovens e um exemplo para todos nós. Rita trabalha, lidera 2 ministérios aqui na igreja, os jovens, o louvor, sempre com muito zelo, sempre com sacrifício, sempre com responsabilidade, sempre a levar comigo e a ouvir-me e a ouvir as minhas... E eu depois não sou fácil, não é? Porque eu sou muito picuinhas e depois vejo sempre tudo o que precisa de ser corrigido, não é? E a Rita está sempre
sempre disponível para ouvir, sempre disponível para ensinar, sempre disponível para aprender, né? E o fruto está à vista também. Então, é uma Débora que temos no nosso meio. E as outras Déboras, despertem e vamos seguir o exemplo da Rita. Amém? E a última que eu queria falar é esta Débora aqui deste lado, que faz o favor de me transmitir muitas ordens de Deus também. Né? Eu sou um baraque muitas vezes lá em casa. Né? Ela diz, olha, assim diz o Senhor, olha, leva o lixo lá fora. E lá vou eu, baraque, né? Lá vou eu para a batalha. Né? E às vezes digo, não vou, só se fores comigo. E ela lá vem. E a minha esposa é uma Débora também, uma Débora que está muitas vezes na sombra, muito na sombra, nos bastidores, mas sem esta Débora eu não conseguia fazer metade, nem metade daquilo que eu faço. A Cecília é o cérebro administrativo aqui da igreja, que trata dos mails, que trata das contas, que trata enfim, que trata das burocracias todas e que nos alivia de um peso enorme e que ninguém vê, né? E que ninguém vê. Mas são alicerces na nossa igreja. E é uma Débora, né? Uma Débora que cuida de mim e do filho de uma maneira que é um exemplo. Que não, na minha casa, depois, tudo o que a Cecília faz com 2 empregos, trabalha na igreja, trabalha no GBU, em part-time cada um, tudo o que a Cecília faz, ainda tem a casa sempre num brinco. Na minha casa pode-se comer no chão. Né? Pode-se comer no chão, literalmente. E é uma Débora que nós queremos honrar. Então, falei de 4 mulheres que são líderes aqui na igreja, mas podia falar de outras. Há outras, ok? Isso não esgota aqui. Graças a Deus, temos outras mulheres que são um exemplo para nós. Mas estas aqui, Deus levantou-as para ser líderes aqui na igreja. E os líderes têm que ser modelos a seguir. Têm que ser modelos a seguir. Se não são, alguma coisa está errada. Né? Então são modelos para nós. São modelos principalmente para as mulheres, são modelos também para nós, homens. E são um exemplo para nós. E, portanto, eu queria deixar esta nota, esta história de Débora. Não podia perder esta oportunidade, porque esta história de Débora é singular. É singular. E diz aqui, no versículo 12 do capítulo 5, desperta, ó Débora, desperta e entoa um cântico. Desperta, ó Débora, desperta e entoa um cântico. E esta é uma chamada, um apelo para todas as mulheres, para despertarem e para serem firmes como Débora e como as Déboras que já foram faladas aqui. Uma grande luta para as mulheres, e eu falo como psicólogo, mas também falo como alguém que convive de perto com algumas mulheres. Uma grande luta para as mulheres é saberem colocar as suas emoções no lugar. As mulheres são seres muito mais emocionais. E Deus fez as coisas assim por uma razão também. Isso não é fraqueza, é característica e é bom. Mas para as mulheres a luta maior está em pôr as suas emoções ordenadas, mais ordenadas, no sítio delas. Não se deixar levar numa montanha russa de emoções. E não é fácil. E não é fácil. Por várias coisas. Por causa da própria constituição da mulher. Né? Um homem, por exemplo, um homem está bem, aqueles que viram isto sabem do que é que eu estou a falar, um homem está bem na caixa do nada. Né? Na caixa do nada. O cérebro do homem, dizia um pregador que nós ouvimos há algum tempo, é caixinhas. São caixinhas, cada caixinha está separada das outras e o homem está bem numa caixinha que não tem nada lá dentro. Né? E essa caixinha é a caixinha preferida do homem. Né? Então, porque os homens estão bem na caixa do nada, porque os homens também são seres emocionais, mas nessa caixa há sempre ordem, não há nada lá dentro. Né? Portanto, há sempre ordem. É fácil pôr as coisas mais em ordem. Né? Embora o problema dos homens seja outro. É que também é preciso expressar as emoções. Né? É preciso encontrar formas de canalizar as emoções. São outras características. É preciso encontrar formas de ser um bocado mais emocional e não tão racionais. Mas as mulheres têm essa luta. Né? E é muito importante saber organizar as emoções. Organizar as emoções. Porque é muito fácil deixarem-se levar pelas emoções, serem autênticas montanhas russas. E depois um dia está-se aqui em cima, no outro dia está-se lá em baixo e a coisa anda sempre assim. E nós precisamos de orar pelas mulheres, para que Deus
as levante como Déboras, para serem mães de muitos e para serem líderes aqui, na nossa igreja e no reino de Deus. Amém? Vamos orar pelas mulheres nesta manhã. Podemos ficar de pé. Vamos ficar de pé. E nesta manhã, eu gostava que quem está em casa, que os homens orem pelas suas mulheres, ok? E quem não tem mais ninguém à volta, que fique ligado aqui que nós vamos orar por vocês, ok? Fiquem ligadas aqui que nós vamos orar por vocês. E aqui eu queria desafiar e convidar quem está aqui a pôr assim a mão. Queremos manter as distâncias, não vamos orar com imposição de mãos fisicamente, mas vamos orar, vamos levantar a nossa mão e orar pelas mulheres. Amém? Os homens aqui presentes, que não são tantos como as mulheres, acho eu, mas estamos mais ou menos equilibrados. Que possam levantar a mão e orar pelas mulheres aqui presentes. Para Deus as despertar como Déboras, para serem mães de muitos e serem uma bênção no reino de Deus. Amém? Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas Déboras. Obrigado por esta Débora, que é um modelo de fé neste contexto de Juízes, Senhor. Por este exemplo de uma mulher que tu levantaste para liderar. Senhor, e nós nesta manhã, nós queremos reconhecer o ministério das mulheres, a liderança das mulheres. Queremos, quando for a ocasião, sermos baraques que ouçam as tuas ordens e instruções vindas da boca de mulheres e que não sejamos orgulhosos, não deixemos o nosso orgulho sobrepor-se àquilo que tu queres falar, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado pelas Déboras, obrigado pelas mães de muitos que temos aqui, obrigado pelas mulheres que tu tens chamado para liderar, para assumir a responsabilidade na tua igreja, e obrigado pela disponibilidade, pelos seus maridos que também as apoiam e encorajam. Senhor, e são uma bênção e uma ajuda e um apoio. Senhor, em nome de Jesus, Pai, oramos para que tu fortaleças as mulheres aqui desta casa, Senhor. Fortaleças as mulheres no teu reino, Pai, para que sejam exemplo para outras à volta, Senhor. Deus, ajuda, Senhor, as mulheres, Senhor, a serem firmes em Ti, a não se deixarem levar nas montanhas russas de emoções, que é onde o diabo muitas vezes quer trabalhar nas suas vidas, por ser um ponto de luta. Senhor, oramos para que Tu dês firmeza, para que Tu as confirmes na fé e para que as capacites, Senhor, a não se deixarem levar por ventos que não têm nada a ver com a Tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, pedimos-te, Senhor, que tu possas trazer outras, levantar outras, Senhor. Levantar mulheres para assumir responsabilidade aqui na tua igreja, e não só lá fora, no trabalho, na vizinhança, onde quer que seja, mulheres proativas, Deus, que caminhem no caminho da fé e sejam uma bênção para muitas e mães de muitos filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Amém. 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 Vamos honrar as nossas mulheres, vamos honrar as Déboras e vamos criar condições para também elas poderem ouvir o chamado de Deus e poderem assumir a responsabilidade. E os homens também. Os homens também, porque é de Deus, é também de Deus que os homens assumam a responsabilidade e que não fiquem na sombra das mulheres, como Baraque ficou na sombra de Débora. Não era essa a vontade de Deus para Baraque. É que ele assumisse a responsabilidade e tivesse iniciativa. Portanto, homens, vamos também assumir, ok? Assumir. Vamos ser proativos, em dependência uns dos outros. Amém? Eu vou convidar o grupo de louvor a subir para nós fazermos algo muito importante também, que é cantarmos os parabéns. E hoje temos muitos parabéns para cantar e temos também a casinha. Para quem estiver preparado. Quem não estiver preparado, não se preocupe. Nós agora andamos com pouco dinheiro físico, não é? Andamos mais com dinheiro de plástico, e isso é bom, é mais higiênico. Mas quem estiver preparado e quiser pôr as moedinhas na casinha por cada 10 cêntimos por cada ano de vida, é uma ajuda para o ministério dos Kids, ok? Que é para esse ministério que nós contribuímos. E quem é que completou aniversário esta semana? Para mim, um menino muito especial, que é o Guilherme, né? Que fez quantos? 8 anos, portanto, respeitinho aqui, ok?
E temos a irmã Maria José, que fez anos no mesmo dia, né? A gente nunca se esquece. É mais um bocadinho, né? É mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Temos o Diego, que também, a Dani já não está cá, mas o Diego fez anos também esta semana. Portanto, vamos cantar os parabéns e fica gravado, agora fica tudo gravado. E a Ruth, né? A nossa irmã Ruth, muitos parabéns, que contes muitos, que Deus te abençoe. E Diego também, Guilherme também, irmã Maria José. Liliana e Hugo, anos de casado. Muito bem, muito bem. Que Deus vos abençoe na vossa caminhada também. E que contem muitos com saúde e com a graça de Deus. Amém? Vamos cantar os parabéns. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe. Seja muito feliz. Para os nossos irmãos, uma salva de palmas. Amém, amém. Vamos dar um abraço apertado à distância aos aniversariantes. Deixarem nos comentários os parabéns também. E vamos continuar juntos. Eu pedia aos irmãos que possamos ir lá para fora. Está mais fresquinho e o tempo está bom. Então podemos conversar lá fora com distância, mas mais à vontade. Ok? Que Deus abençoe. Vamos ficar com o vídeo também da oferta, com os dados da oferta. Amém?